make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. Eu queria te deixar assim livre, sem pergunta sobre o tema, mas eu queria te deixar livre pra falar sobre o lance do documentário do Michael, as suas considerações, porque eu vi você falando sobre isso também no Twitter. Eu te leio, rapaz. Eu vi você falando sobre isso também. Eu queria que você ficasse livre pra falar pras pessoas, assim, as suas observações, como você vê. A câmera é sua. Não, o que eu falo sempre desse assunto é que, assim, é muito difícil. Existem pessoas que elas não vão ler a respeito, mas elas já acham que ele é culpado. E elas acham que ele é culpado porque ele é excêntrico. E assim, se ele fosse culpado, nenhuma excentricidade justificaria. Nenhum trauma de infância justificaria, porque se ele fosse culpado é um crime e acabou. Mas a questão é, vá ter acesso às informações. Porque Michael Jackson ficou branco, aí o menino falou, mas era uma doença. Uma doença. Ele inventou doença. Aí você fala, olha onde vai a... Sim, então ele inventou e eu tive, porque eu tive vitiligo quando eu era criança. Então. Eu tive que fazer aquele tratamento com melagenina, sim, que tomava sozinho e não sei o quê. Na época não era nem aprovado no Brasil ainda. Nossa. Teve que vir de fora e os caralho. Então ele inventou pra caralho, porque ele inventou e mandou pra uma galera. Nossa, eu recebi a carta da invenção, então. Porque aí a galera começou nas minhas redes, podre. Eu falei, gente, é complicado, porque tem uma porra do Google. Dá um Google, tá com dúvida? Vai no Google. Aí tem lá um documento, tudo bem, é longo, que tem lá o atestado de óbito do Michael, tem passo a passo de tudo que foi constatado. Desde se ele tinha implante dentário, tatuagem, até a constatação de que sim, ele tinha vitiligo. E o vitiligo dele é um vitiligo que eles classificam como vitiligo universal, que é um vitiligo que ocupa mais de 90 e tantos % do corpo. Então, tipo, as pessoas, elas colocam ele, o cara quis ficar branco, o cara é... Então, o lance do documentário, ele, pra mim, o documentário em si, ele é uma fraude, porque se você pegar um documentário sobre as vítimas do Harvey Weinstein, se você pegar os documentários sobre as vítimas do R. Kelly, ou, enfim, de tantos outros caras, a narrativa, ela é certeira. A narrativa é certeira. A reação das mulheres, a posição das vítimas, é um negócio que você não consegue assistir aquilo sem ser tocado. O documentário do Michael é um documentário de 4 horas, que as mães das vítimas começam falando assim: o convívio com o Michael era maravilhoso. Ele era um ser de luz. Porque eles querem, na minha opinião, eles querem trazer o público para essa identificação que existe, para quebrar. Só que se você constrói uma narrativa onde você consegue controlar, criar um plot twist dessa forma, você está manipulando uma situação. Fora a quantidade de informações erradas que tem lá. Então tem locais que ele teria sido abusado que eles falam que existe e não existe. Vou falar só 3 pontos do documentário que pra mim me faz descredibilizar o documentário. Que é assim, tem um ponto que um dos garotos fala que ele foi abusado na estação de trem de Neverland, e a partir desse dia ele nunca mais voltou. Isso teria acontecido num mês específico em 92. Só que a estação de trem foi aprovada pela prefeitura lá para ser construída em setembro de 92 e só ficou pronto em 93. Então, teoricamente, o menino foi abusado num lugar que não existia. E não existe registro dele depois dessa data. Quando foram confrontar, a resposta foi, não, pode ser que eu tenha me enganado. Aí você fala, cara, é uma informação muito séria pra você ter se enganado. Sim. E esse trauma que vem pra você não tem certeza do lugar? Montam toda aquela atmosfera pra falar que nesse momento do documentário o rapaz ia voltar pra recordações muito tristes, muito pesadas e tudo mais. Perceberam que durante o depoimento dele a grama fica mudando de altura. Quando foram confrontar o diretor precisou assumir que ele fez com diferença de meses a primeira para a segunda entrevista.
Aí eu te pergunto, se você tá indo visitar esse momento da sua vida que era tão assim... Se você esqueceu de um ponto e precisa revisitar, qual é a necessidade de você tentar me convencer de que você fez tudo no mesmo dia? Porque ele botou a mesma roupa, tá com o mesmo corte, tem o mesmo vaso, tá tudo igual. Só que a grama da janela denunciou. Era só chegar e filmar 2 dias. Falar, olha, faltam informações. Não, vamos lá. Colocar abril e outubro, né? Não vamos longe. No documentário que Sandy Júnior lançaram durante a pandemia, a Sandy contando a mesma história, ela tá no jardim, ela tá no camarim, ela tá no céu, contando a mesma coisa. Porque a verdade, ela é a verdade, não importa onde você tá. É isso. Quando você tenta criar um cenário pra me convencer... Porque é aquela coisa, eu quero tirar a atenção dele de tudo pra focar no que ele tá falando. Só que o que ele tá falando não se sustenta. Então, mais um ponto que foi, sabe, falho. Aí tem uma hora lá no final que os caras pegam e botam fogo. Todas as recordações que eu tenho do Michael, eu vou queimar pra me ver livre dessa recordação. Aí, beleza. O documentário saiu. Tem uma casa de leilão em Los Angeles chamada Julian's Auction. Os caras foram pra cima e falaram, escuta, há 3 anos atrás eu leiloei essas porcaria tudo e você me garantiu que eram originais. Eu leiloei com certificado e agora o povo que pagou o leilão tá querendo me processar. Aí, pro cara não tomar um processo, ele veio a público e falou que o original ele leiloou, mas que ele providenciou réplica só pra queimar no documentário. Então, pra causar um efeito. Por que você precisa causar esse efeito de a libertação, estou queimando? Sabe, isso é muito ficção. Sim. Sabe? E tem muitos outros aspectos que eu não vou me aprofundar só aqui. Esse início que você falou, da mãe falando, a convivência com ele era muito agradável, blá, blá, blá. Já vê a narrativa, Já vê a narrativa. Não, isso, pra começo de conversa, nenhuma mãe... Mãe, a Priscila fala isso todo dia. Nenhuma mãe, em nenhum país, no planeta, nem em Vênus, iria, tipo assim, o meu filho foi assediado, eu vou falar sobre o assediador. O meu já vai assunto começar é ele. a falar, Cara, eu não sei se você já chegou a ver o documentário que tem do João de Deus. Que eu detesto falar João de Deus, mas enfim, não tem como... É o João do inferno. Quantas mulheres começam falando, mesmo quando elas vão dizer quem ele era falsamente, tipo assim, mesmo quando elas vão falar a parte boa que era falsa, o tom já é esse. Não, cara, ele fingia ser um cara do bem. Ele mostrava não sei o quê. Agora, nenhuma delas fala assim, ai, a convivência com ele era muito boa. Era um fofo, né? Não, nenhuma fala isso. Uma delas chega a falar, ele era um anjo. Aí você fala, nem se você pagar pra uma mãe e falar, chama, ela não vai falar. Não vai. Não vai Desculpa, não vai. E assim, não vai. É perturbador. O documentário do Michael, além disso tudo, os caras se valem de uma gama de imagens inéditas do Michael. Então tem 4 horas, dessas 4 horas, eu sei lá quantas horas são imagens inéditas do Michael ensaiando, dançando. Então, sabe, pra gerar mesmo um interesse comercial na coisa. Então o documentário pra mim não mudou nada. Não veio ao que se propôs. Eles perderam já a primeira tentativa, já perderam. Já foi dado agora em dezembro o direito do espólio. O espólio ganhou o direito de mover um processo contra a HBO. O processo é de $100 milhões, porque a HBO estaria infringindo inclusive um contrato que ela tinha vitalício com o Michael. Então já disseram que vai ser muito difícil a HBO sair desse processo sem ganhar. Então pra mim o documentário... Sem eles ganharem, você disse. Sem o espólio ganhar, a HBO vai perder. E aí, do documentário, é o que eu tenho a dizer. Sobre esse lance todo do processo, eu penso que assim... Também é só dar um Google, não é difícil. O Michael foi investigado por 20 núcleos. Existe um dossiê. Esse dossiê, ele tem um prazo para ser lançado, para ser tornado público. Ele já é público. Ele foi investigado por 20 núcleos diferentes do FBI por 10 anos. Foi quebrado o sigilo telefônico, bancário, internet. Quando eles invadiram Neverland e os estúdios, eles levaram todos os HDs, notebooks, computadores. Isso foi um problema, porque imagina que o Michael é um cara que produzia música a vida inteira. Então, os caras entraram lá pra buscar um material de um possível pedófilo. De uma denúncia. E levaram milhões em músicas inéditas nesses HDs que poderiam ter sido perdidos. A conclusão da investigação é que o Michael não tem nada que o ligue a um crime de pedofilia. Ele não tem o comportamento, não foi encontrado nada. Deixando claro que não é uma pessoa que tá falando isso, né? Não, foram é um 20 órgão, é um FBI. núcleos do FBI. Isso. Aí quando eu fui lá, os caras me perguntaram do lance e o que você acha do documentário? Eu falei, cara, esses mesmos caras que hoje são adultos e que devem milhões em impostos, porque os dois devem milhões em impostos. Eles tinham empresas e devem.
Isso é fato. São pessoas que quando tinham 9, 12 anos defenderam o Michael. E aí você quer me convencer que uma criança de 9... Não, porque a criança de 9 e 12 anos, ela consegue enganar muita gente. Então essas crianças com 9 e 12 anos enganaram promotor, psicólogo, investigador, polícia, enganaram todo mundo. A mídia. Enganou todo mundo. E hoje eles estão falando a verdade. Por que é tão difícil de acreditar que hoje eles estão mentindo? Porque não foi encontrado um material. Se você for ir pesquisar sobre o perfil de um pedófilo, os caras eles são pegos porque não tem jeito. A hora que abre o HD de um cara desse, não tem como. A hora que abre o histórico de um notebook, não tem como. Esse cara, ele tem um perfil. Então, assim, a galera que não pesquisa, a galera prefere acreditar que Neverland foi criada pra ser um lugar. E aí eu fico puto, cara. Outro dia teve um cara não vou falar de onde era, mas um puta jornalista bosta. O cara teve a coragem de falar, o cantor que foi encontrado vários materiais por e tal. Aí você fala, cara, você é um jornalista, né? Deveria ser, pelo menos. Deveria. Dá um Google. O cara soltou mas era tanta informação que eu falava, bicho, esse cara odeia o Michael por alguma razão e tá querendo agora queimar o cara num nível que você fala, cara, é só informação errada. E assim, ok, você não quer acreditar, ninguém é obrigado a acreditar. Mas se você quer levar adiante uma conversa, ou quer levar adiante, ou quer saber, faz uma pesquisa, sabe? Sim. A pessoa pode falar, eu não acredito. A pessoa pode até falar, ok, não acredito no FBI. Só que aí eu vou falar, ok, eu prefiro acreditar que este mesmo órgão que consegue encontrar um terrorista no meio do deserto, o cara que faz o presidente de uma rede como a Fox cair porque assediou mulheres, esse mesmo órgão que consegue pegar o cara mais poderoso de Hollywood, que é o Harvey Weinstein, e botar atrás das grades, essa mesma força que pega um cara como Bill Cosby, que, bicho, acabou o Bill Cosby. Essa mesma galera já falou, não tem nada contra esse cara. Então até que apareça realmente alguma coisa de fato contra esse cara, ele faleceu como um homem inocente e vai permanecer inocente. Sim. Não existe mais. Entre a tua opinião e o inquérito instaurado, talvez a gente prefira acreditar no inquérito ao invés da sua Entre opinião. o que você acha e a conclusão do FBI, talvez. e a conclusão de um julgamento que teve um júri, porque as pessoas costumam achar que o Michael comprou a inocência. E não tem essa situação. Lá o processo criminal e o processo indenizatório são diferentes. E o que acontece? O Michael nunca foi processado criminalmente. Teve 2 ocasiões, e essas 2 ocasiões eles quiseram o dinheiro. Eles não foram processar o Michael para botar atrás das grades. Eles foram pedir a indenização. Então você fala, cara... Eles queriam, na verdade, era um cala-boca, né? Tipo, algum acordo que eles dessem... uma tentativa de extorsão. Tem um documentário muito legal que foi lançado. Fala só sobre o aspecto jurídico, mas em defesa. Falando sobre os vários pontos. Square One. Viu? Boa. O documentário se chama Square One, tem no YouTube, tem E, cara, lá eles falam de vários aspectos, entrevistam secretárias de advogados, e aí você vê que é aquela história, tipo, compraram essa ideia e dá muito dinheiro. Cara. Uma coisa repetida 1000 vezes, as pessoas começam a acreditar, né? A mentira repetida 1000 vezes, a pessoa começa a acreditar. A gente falou disso aqui no dia que veio o E-Farsas, que veio o Gilmar, que a gente tava falando sobre o processo do Danilo. Que aconteceu que o Danilo teve o processo que até hoje os jornalistas dizem que ele chamou a mulher de vaca. E que ele tá respondendo o processo por isso. Aí você pega o vídeo, você assistiu o vídeo. Em nenhum momento é dito essa palavra, não tem nada sobre isso. E aí ele fala assim, só vai ver. Você não precisa me defender, achar que a piada foi boa, nada disso. Só que eu não falei isso que você tá falando que eu falei. Então assim, fica o consenso de que aconteceu. Ninguém vai ler, ninguém vai pesquisar, a documentação tá toda lá. Existe investigação, existe julgamento, nada foi encontrado. Nada. O cara foi julgado inocente. Mas o consenso... mas daí... Vai ficar associado pra sempre. No documentário tem uma hora que o cara fala, eu já tinha 20 e poucos anos e fui defender... Porque ele foi defender o Michael depois com 20 e tantos anos. Ele fala, eu fui defender porque eu fui intimado, né? Aí você pega... Bicho, não mente. Porque a gente tá numa era que é muito ingrata pra quem mente. Você chega lá e faz... Aí você vê todo mundo que foi... Ele não foi nem pela acusação nem pela defesa. Ele foi voluntário. Então você fala, cara, enfim. É uma coisa que é triste porque eu acho que vai acompanhar ainda a história do Michael. Eu acho que a tendência é que as gerações passem a
dar cada vez menos importância pra isso, porque é incrível como as crianças continuam descobrindo a obra do Michael. E eu acho que é isso, a gente vai ter gerações cada vez mais que são mais propensas a buscar informações, embora tenha uma galera também, hoje em dia, novinha, que puta merda, mas acho que as gerações vão ser mais propensas a buscar informações. E aí elas vão pegar e falar, existe um dossiê? Bitliga, mentira? Peraí. Sabe? Que é isso? Lá. E outra coisa, né? Talvez, porque a gente... Eu imagino assim, eu sou fã do Michael nível 3, você é nível 842. Mas eu fico imaginando assim, que quando surge um documentário desse... que surgiu agora, dói, né? Nossa. Dói. Mano, respinga nele totalmente, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, talvez tenha sido uma vantagem que a gente não conseguiu enxergar de imediato. É a história do bordado lá, a historinha do bordado. Por quê? Os caras virem com uma bomba dessa, dar um tiro no pé, perder um processo, entende que um assunto que tava morto e que tava meio consenso de que rolou, acontece uma coisa dessa agora e eles perdem, aí é bomba. Não, é porque que fala, aí cara, a notícia fica deste tamanho. Não, e o mais maluco é que, assim, tem um movimento hiper incrível lá fora, que é o movimento do Me Too, né? Que foi um movimento que fez com que muitas coisas, muitas verdades aparecessem, que é aquela história de alguém faz uma denúncia e vem mais alguém, Me Too, Me Too. Então eles falaram, não, vocês não estão botando fé, vocês vão ver. Deixa esse documentário sair que vocês vão ver a quantidade de vítimas que vai aparecer. E aí não apareceu, na verdade, as poucas pessoas que foram citadas como... crianças que na época transitavam aquele ambiente, moveram um processo também contra o diretor que falou, olha, você usou foto, você usou vídeo, você usou meu nome, eu não autorizei. Porque são pessoas que falaram, eu já dei meu depoimento, eu já disse que não teve conduta inapropriada, mantenho isso até hoje. E aí o cara apoiou, não, Me Too vai dar uma força e não ganhou nada. Então é complicado, porque eu acho que talvez o diretor seja até movido por uma sensação, um sentimento desse de que não, eu acredito. É que eu penso que são tantos furos que já foram pra ele, contestaram, sabe? E é que nem você falou, desenterrar um assunto que você fala, cara... E onde é que a Oprah entrou nessa, cara, pra divulgar? A Oprah entrou... De tantas matérias longas que ela fez com o Michael, tanta entrevista é uma ingratidão que ele deu pra porque ela. assim, se você pegar na história da TV americana, a entrevista mais assistida é a entrevista da Oprah quando ela entrou em Neverland. Cara, essa foi é sensacional. a maior audiência da vida dela. E aí... ela era muito ligada ao Harvey Weinstein, que é um cara muito grande. Foi considerado o homem mais forte de Hollywood. E esse cara, ele tem um processo pesadíssimo. Ele tá preso e a história... existem várias atrizes famosas que são vítimas dele. Existem, assim, artistas homens que falam que amigas e parentes foram vítimas dele. Então é uma história pesadíssima. E essa história desse cara, quando deram a entrada, olha... vai ser julgado. Foi na mesma hora que a Oprah assumiu a divulgação do documentário em nome da verdade. Então, a galera acha que a Oprah deu um peso meio para criar uma cortina de fumaça mesmo. Porque se o processo não andasse como andou e ele acabou sendo preso, se por alguma reviravolta ele conseguisse sair desse processo, não ia ter virado assunto. Porque o assunto do momento era esse documentário do Michael e tal. Mas isso não pegou bem pra ela na comunidade negra, porque muita gente falou, cara, você tá mexendo com um cara que é tipo um ícone da cultura em nome de quê? De um boato? Porque os caras chegaram agora e falaram, qual é a prova? Não tem prova. Então não foi uma coisa que pegou tão bem pra ela, tanto que nem eu falei, se você entrar nas redes sociais dela, ela não tem mais nenhuma menção ao documentário. Na plataforma dela que ela tinha, que você podia, não tem mais pra assistir. Então, tipo, eu não sei. Nessa hora... ela quis deixar invisível. Eu acho que nessa hora pesou a amizade dela com o cara mesmo. Mas é uma sacanagem, porque a maior entrevista da história é a entrevista dela com o Michael. É um marco da carreira dela E uma também. das maiores entrevistas que ela deu depois que o Michael faleceu foi quando ela entrevistou os filhos do Michael, que até então nunca tinham dado entrevista pra ninguém. Então eu penso que sei lá, cara, eu acho que... No mínimo é feio, né? No mínimo feio. Eu acho que no mínimo eu teria dito, não vou... chama a outra ali, vê se a outra não topa, pergunta lá, sei lá, sabe? Acho que não foi legal. Você acha